Olá pessoal, a gente está no mês de dezembro, um mês que já é quente, né? Embora a gente não tenha começado o verão ainda. E dezembro é um mês também de prevenção do câncer de pele, então mais do que nunca o filtro solar ele fica em evidência. Eu já fiz, né, já conversei com vocês sobre o uso do filtro solar, a importância da gente fazer uso do filtro solar. Então hoje eu achei importante a gente fazer, né, rever esses conceitos de novo, né? Hoje a nossa legislação pede que todos os filtros solares que a gente vá comprar, eles tenham a proteção contra os raios UVB e os raios UVA. Os raios UVB, que são ultravioleta tipo B, né, e o UVA ultravioleta tipo A, os UVBs são aqueles raios que dão aquele processo inflamatório grande na pele, vermelhidão, formação de bolhas, que quando a gente exagera, né, a gente fica ardendo, né, às vezes forma bolha, tudo. Então, quando acontece isso, o que houve, né? Foi uma maior influência dos raios UVB. E os raios tipo UVA, o que eles fazem? Um dano maior a nível até mesmo de DNA celular, ou seja, provocando mesmo o envelhecimento celular, o aparecimento do câncer de pele, né, para quem tem tendência. Então, por isso que é importante os dois filtros estarem presentes num protetor solar que a gente vai usar, tá? Hoje, todos os que a gente compra no mercado, a gente vai ver que eles têm lá FPS, o FPS significa proteção UVB, por exemplo, 40, 30, e PPD, que é em relação aos raios ultravioleta tipo A, né, contra então esse envelhecimento maior a nível de DNA causado pelo sol, e ele tem que ser 1/3, no mínimo, o valor do FPS. Então, assim, se eu tenho um FPS 60, eu tenho que ter um PPD de pelo menos 20, tá? Algumas pessoas não sabem isso. Então, assim, ó, qual outra coisa importante pra gente saber quando a gente vai comprar o filtro solar? Gente, eu lembro que acho que eu já contei isso, mas eu vou falar de novo que é importante. Vocês sabiam que a quantidade de filtro solar que a gente passa, a gente pode alterar a proteção? Nossa, como, né? Diminuindo o fator de proteção. Então, assim, ó, se a gente não fizer uso correto, da quantidade correta de filtro solar, a gente vai perder aquela proteção UVA e UVB descrita no rótulo da embalagem, né? Então, por exemplo, se eu não sei se eu vou usar a quantidade correta ou não, porque uma coisa eu vou falar para vocês, segundo os estudos que demonstram qual é essa quantidade correta, um pote de 30 gramas, se a gente usasse corretamente no rosto e pescoço, ele daria para, assim, no máximo uns 15 dias, mas no máximo. O que acontece? A gente às vezes normalmente compra um filtro solar para rosto, que eles às vezes têm um valor um pouquinho maior, porque eles são melhores elaborados, e a gente faz durar o filtro solar às vezes 2 meses. Então, assim, ó, uma conclusão que a gente pode tirar qual que é? Tô usando corretamente a quantidade correta? Não tô usando. E aí, o que acontece? Esse fator que eu achei que eu comprei 30, né, quando eu comprei, ele me dá mesmo essa proteção. Mas ele dá essa proteção se a gente aplicar a quantidade correta na nossa pele. Se eu não apliquei, pode cair para metade ou menos. Então, ou seja, um filtro que eu comprei fator 30 e eu não apliquei a quantidade correta, eu posso estar com um fator de proteção apenas de 15 ou até menor na minha pele. E a gente sabe que rosto, né, pescoço, colo, mão, a gente precisa de uma proteção maior contra o envelhecimento, contra os danos dos raios solares e inclusive a prevenção do câncer de pele, né? Então, uma dica importantíssima que eu vou dar para vocês, assim, ó, se eu tô querendo economizar, né, a quantidade de filtro solar que eu vou aplicar, então compra na hora da compra um fator de proteção mais alto, 60 ou até maior. Por quê? Porque se eu, né, passar uma quantidade que não é a suficiente, não é a recomendada segundo as pesquisas científicas, eu mesmo assim ainda vou conseguir um nível de proteção melhor do que se eu comprar um fator mais baixo, por exemplo, tá? Então, essa é uma dica importante. E outra dica também que eu quero dar para vocês, assim, muitos cosméticos que a gente compra tem assim, ó, contém filtro solar. Ou então contém o FPS 8 numa base, naqueles BB cream, nesses cremes cosméticos mesmo, né? Eu posso, por exemplo, ficar só com a proteção desses cremes, né?
garantindo que eles me deem a proteção adequada contra os raios UVB e UVA? Não, gente, porque esses cremes, primeiro, eles foram concebidos como cosméticos. Eles até têm uma quantidade de proteção solar, mas contra os raios UVB e não contra os raios UVA. Então, assim, ó, a gente pode usar, não estou dizendo que não é pra gente usar, claro, vamos usar uma base, que nem tem várias bases, eu uso também uma base da Natura que eu amo, que ela é FPS 8. Mas o que acontece? É só FPS e proteção UVB, não tem proteção UVA. Então, qual é a melhor maneira? Vamos passar o filtro solar primeiro e aí depois a gente passa a nossa base com o filtro solar, né, com a proteção UVB. Não vai ser demais? Não vai, né? Pelo menos a gente tem garantida essa proteção aí para nossa pele. Lembrando então que o mês de dezembro é o mês da prevenção do câncer de pele. Então fazer o uso bastante grande do filtro solar. Lembrei também aqui uma informação importante, reaplicar é super importante. Então assim, ó, saí de casa de manhã, 8 horas da manhã, passei filtro solar, vou em casa, almoço, tal, e não repasso, né? Não faço a passagem novamente desse filtro. Ele vai cair ainda mais essa proteção também. Então é super necessário a reaplicação, né, após 4 horas. E se eu estiver na praia, na piscina, jogando, correndo, andando de bicicleta, que eu vou suar, né, ou transpirar excessivamente em função do calor, esse produto vai ser arrastado pelo suor, então nós vamos ter perda de produto. Então ele deve ser reaplicado. Então isso é super importante, lembrando, se eu quero uma proteção eficaz, eu preciso usar o produto de maneira eficaz. Então vamos todos aí fazer a prevenção. A gente tem os filtros solares aqui na Artfarma, UVA e UVB, com toque seco, aveludado e livre de óleo, para quem gosta, tá? E as formulações tradicionais, né, que já tem um pouquinho de gordura para quem tem a pele um pouquinho mais seca, né, com uma certa oleosidade. E aí a gente tem o branco e com cor também, né, para quem tem às vezes a mancha, alguma coisa que quer esconder, cor clara e cor escura à sua disposição. Então qualquer dúvida vem aqui falar com a gente, tá bom?